Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto que não é tão direcionado assim à nossa parte de manutenção, mas é bom a gente ter um pouquinho de informação sobre isso para a gente não ficar amarrado muitas vezes num problema que não é, na verdade, um problema nosso da parte eletrônica, manutenção do CNC ou amplificadores, né, de servo ou spindle, né? A gente sim pode ser chamado porque é, algo está errado no funcionamento da máquina e muitas vezes quem prepara e programou a máquina e opera não está conseguindo identificar. Então, o primeiro ponto é que muitas vezes esses defeitos, normalmente, às vezes não tem um alarme associado. Às vezes sim e muitas vezes não. Porque o que aconteceu? Aconteceu um erro na hora de usar um código G para uma determinada função que se gostaria de utilizar. Por exemplo, o avanço, né, em G01, por exemplo, associado ao tempo, né, ou à rotação do spindle. Muitas vezes se troca isso e o comportamento do avanço dos carros, dos eixos ficam diferentes e não se observa que tanto um quanto o outro são modais, né? Então, ou ligou um elemento por engano, ou tinha que ligar, mas deveria desligar em outra etapa, né, chamando uma das outras formas de fazer o avanço, e se esqueceu de fazer isso, não se observou isso. Fora outras situações, né, que a gente tem de recursos para trabalhar de forma absoluta ou incremental e outros mais. Então, o sistema, ele basicamente, ele tem, eu estou usando aqui o manual de torno, né, porque o torno, de forma geral, é um pouco mais complexo, porque o sistema de código G do torno, ele tem sistema A, B e C. E a gente, num vídeo anterior, aí nós falamos sobre isso, como é que configura para determinar o sistema A, B e C, qual sistema que você está usando na sua máquina, né? Muitas vezes isso vem já definido ali pelo fabricante, só que alguém pode mexer no parâmetro e alterar isso. Aí aquilo que você usava antes para fazer determinadas funções no programa passa a não funcionar. E aí às vezes acha que é um defeito, a gente viu que não era isso. Além disso, tem essa questão dos códigos G, né, que são os modais que são chamados e eles só vão sair dessa atividade se outro código G do mesmo grupo for chamado ou, de repente, quando se desliga e liga a máquina, dependendo da parametrização que está lá feita e que é mencionada aí para você resetar essa função. Então, quando você liga o equipamento, ele liga é, numa forma padrão, você vai chamar o programa, ele vai executar, mas uma vez que entra o G indevido, na hora que você vai executar a segunda peça, ele já não faz da mesma forma como ele fez a primeira, porque isso já está mostrando uma característica que alguma coisa foi usada e não foi desligada. Se você, ao desligar a máquina, você ligar ela novamente, consegue executar da forma que deveria e já na hora de fazer a segunda, terceira peça já não sai da mesma forma, né, não faz da mesma forma, provavelmente é porque foi usado um G que não se deveria usar, ou ele deveria ser ativado e depois desativado. Isso não foi feito. Ele continua lá e isso está gerando uma, um mau funcionamento ou um funcionamento indesejado da operação que se desejaria. Então, no manual de operação de torno ou de centro, tem um capítulo sobre as funções Gs, né? E no caso da parte de torno, ele tem aí, como a gente já mencionou até em outro vídeo, como eu disse, os tipos de sistemas de código G, né? Existe a possibilidade pelo parâmetro 3402 bit 6 você gerar um reset desse sistema ao desligar e ligar o equipamento, né? Então, é uma forma, às vezes, de você perceber se ao executar a primeira peça está da mesma forma como estava antes. Isso começa a acontecer depois que já rodou o programa a primeira vez, então provavelmente está entrando um G-modal que não está sendo desativado por alguma razão, ou porque esqueceu, ou ativou e não deveria ser ativado, né? A gente tem uma tabela, né, uma lista de códigos Gs para torno e também tem uma lista de códigos Gs para centro de usinagem. Então, nos manuais de operação e programação do comando Fanuc traz toda uma gama e tem, claro, os Gs que são modais e os que não são. Então, normalmente tem aí uma indicação, né, que determina esses códigos Gs como modais. Existem algumas tabelas que definem isso. Quando você está pesquisando sobre o G, você vai descobrir se ele é modal ou não. É colocado essa característica para a gente saber se ele pertence a um G modal ou não. Então, por grupos, né, que a gente tem definido os tipos de Gs. Então, vale a pena, né, quando você encontra um problema aí
como eu mencionei, por exemplo, né, essa questão do avanço dos eixos, né, por minuto ou por rotação do spindle, costuma trazer um comportamento bem diferente quando você muda essa forma de trabalho, e muitas vezes se coloca a culpa no equipamento que controla os motores, às vezes não é, né? Então tem que observar. Ligou, executou normal, na hora que vai fazer a segunda peça, já dá problema. Depois daí para frente fica do jeito que não deveria. Se eu desligar a máquina e ligar, ela volta a trabalhar, pelo menos fazendo a primeira peça do jeito que deveria, porque rodou o programa, a próxima vez que ele vai chamar os ciclos, esse G já está ativado, não tem necessidade mais de reativar. Então, se eu preciso voltar a um determinado modo, eu tenho que chamar esse G de novo no meu programa para que isso aconteça. Muitas vezes tem que fazer programinhas mais simples para testar. Então, interagir, né, junto com o pessoal que prepara, opera e programa, né, a máquina é muito importante para a gente resolver esse tipo de falha, né. Como sai da alçada deles, eles vão trazer para a gente que é da manutenção, achando que o defeito está do nosso lado. Então a gente tem que dar uma analisada, ver as circunstâncias ali de tudo que está acontecendo e às vezes falar, não, vamos dar uma conferida no programa, vamos verificar, vamos mudar esse programa para um outro, vamos desligar e ligar a máquina e rodar um outro programa de um sistema parecido, ou fazer um código específico só para esse pedacinho aqui para a gente testar para ver se vai também gerar o mesmo problema. E aí você vai isolando aquela falha, né, porque você vê que não acontece, e aí vai trazendo mais segurança para você afirmar, para a gente afirmar para eles que o problema está do lado do código que está sendo usado, alguma coisa está sendo ativada que não deveria no momento inadequado, ou por um erro de digitação, ou por um esquecimento de desativar aquele processo depois que ele já foi feito, para poder voltar a um modo de funcionamento anterior, né? Então essa é a nossa dica de hoje. Como eu disse, vale aí para a parte de manutenção de operação, desculpa, tanto para torno quanto para centro, né? E a gente dá uma olhadinha nesses manuais quando a gente se encontra numa situação que a gente suspeita, né, que tem algo na programação, então pedir a ajuda do pessoal para poder acompanhar e dar uma vasculhada ali para ver se não tem nada de forma equivocada, né? Por hoje é isso, muito obrigado. Espero que ajude a todos aí quando se deparar com uma situação, saber que caminho tomar para poder ter uma noção do que pode estar causando problema. Até a próxima, muito obrigado.